nome é Igor Barros, sou estudante de medicina da UPE, moro na cidade de Serra Talhada e tenho me surpreendido demais com os podcasts do Dr. José Neto. Eles são realmente excelentes e eu tenho levado muito das dicas que ele tem dado para a minha prática clínica. Então, eu tenho absorvido várias coisas que ele tem falado, eu tenho observado e eu vejo que na prática isso faz toda a diferença. Então, eu tenho certeza que ele está fazendo um trabalho assim excelente e que ele vai mudar muitas vidas. Então, parabéns aí, Dr. José Neto, grande abraço e continue nesse projeto. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico Empreendedor. No episódio de hoje nós entrevistamos o Dr. Valentim Filho. Valentim é advogado com área de atuação única e exclusivamente na área de direito médico, né? Ele trabalha na defesa do médico e ele vai tecer comentários então sobre as principais dificuldades que a nossa classe tem enfrentado nos últimos anos e como é que nós podemos se blindar não só de processos, mas também aprender a se promover, aprender a aumentar a sua visibilidade no marketing de uma maneira que não venha ferir nenhum princípio ético e nem jurídico e, portanto, não venha prejudicar a nossa carreira de uma forma legal. Então, te peço total atenção porque realmente foi um episódio bem enriquecedor. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui dessa vez com um convidado muito especial, o Dr. Valentim Filho, cara advogado, está fazendo a diferença aí no Brasil na questão de ajudar nós médicos a saber nos defender, saber quais são os nossos deveres, direitos. E eu quero começar aqui agradecendo a Valentim por disponibilizar aí um tempinho na sua agenda, certamente muito atarefada. Valentim, muito obrigado por atender aqui o convite, estar falando aqui com a gente mesmo a quilômetros de distância. E eu queria já te perguntar, já te pedir, aliás, para você falar um pouquinho sobre qual é a sua área de atuação no direito, também me fala um pouquinho sobre o fato de você ter ingressado aí, há quanto tempo você ingressou no curso de medicina, só para a gente se situar um pouquinho na sua área de atuação. Perfeito, Neto. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui falando com sua qualificada audiência, composta aí na sua grande maioria de médicos e de profissionais da área da saúde. Como você introduziu, me chamo Valentim Filho, eu tenho uma formação acadêmica na área do direito, onde eu milito na advocacia já há mais de 10 anos, tenho mestrado em direito constitucional, sou pós-graduado em direito público. E a minha história mudou, teve um ponto de inflexão no momento em que eu ingressei na faculdade de medicina, isso já há 4 anos, estou indo agora para o internato. Eu digo que foi um ponto de inflexão, Neto, porque realmente eu entrei com um propósito dentro da faculdade de medicina, e lá na frente eu posso até divagar um pouco mais sobre isso contigo, mas logo percebi ali na minha primeira semana de contato com o curso, o quão frágil é o médico no sentido da sua retaguarda jurídica. Pouco é discutido, pouco é debatido e muito pouco é, então, observado, seja ao longo do curso, seja a gente observando profissionais no seu cotidiano médico, dessa preocupação do que eu chamo da preocupação do médico com a sua saúde jurídica. Então, já naquele momento, observando essa vulnerabilidade do médico, eu resolvi, então, dedicar a minha militância, essa minha experiência de mais de 10 anos já atuando na advocacia e direcionar os meus estudos e as minhas forças no combate, então, à discussão do direito do médico. E aí eu digo que eu não sou um especialista em direito médico, simplesmente. Eu me proponho a defender o médico. O advogado, eu costumo dizer, Neto, ele tem lado, e eu me posiciono ao lado dos médicos. Eu não advogo para paciente, eu não advogo para hospital, eu não advogo para clínica. Eu advogo para o médico, porque entendo a sua particularidade, entendo as suas vicissitudes, especialmente como estudante e futuro médico que serei dentro dos próximos 2 anos.
Aproveitando aí o ensejo, existem também advogados que se detêm a ficar fiscalizando e procurando punir ou tirar algum proveito do erro, da fragilidade do médico, né? É contra o médico, né? Você já chegou a conhecer alguém, Valentim, que trabalha com essa causa? Sim, sim. Hoje em dia eu não posso dizer para você que eu sou pioneiro na atuação do direito médico. O que eu digo é que eu sou pioneiro, em certa medida, neste posicionamento claro e nítido da defesa do médico. Como você falou bem, existem hoje muitos profissionais do direito que já militam no direito médico, mas atuando ali principalmente na defesa de pacientes, na defesa de grandes hospitais, na defesa de planos de saúde e principalmente, como você observou bem, com esse fenômeno aí da judicialização da área da saúde, a gente vê ali muitos profissionais, infelizmente, se detendo a filigranas jurídicas para tentar, de certo modo, eu não sou uma pessoa de meias palavras, né, extorquir o médico. É isso que a gente tem visto no nosso cenário de atuação prática já há algum tempo. Cara, assim, é muito vantajoso falar contigo porque você está com a cabeça nos dois lados, né? Você é advogado, já tem uma década de experiência e também podemos dizer que é quase médico, né? Um cara que já está entrando no internato, praticamente vai só pegar um pouco de prática, mas o conhecimento já está sólido aí na sua mente. E aí eu entro numa pergunta que eu acho que todo médico quer saber. Quais são, Valentim, hoje os principais desafios que a classe médica enfrenta nessa questão jurídica? Você tem observado isso no seu dia a dia? Sem dúvida, né, tem o fenômeno da judicialização da relação médico e paciente. Neste nosso bate-papo aqui, não vai ser oportuno que eu faça uma análise aprofundada sobre os porquês dessa questão, que envolve aí aspectos jurídicos, éticos e morais, mas de fato é que identificamos que nos últimos anos houve um enaltecimento do princípio da autonomia do paciente e acabou gerando uma distorção percebida ali pela busca excessiva ao Poder Judiciário para dirimir falhas oriundas da lacuna dessa relação entre o médico e o paciente. E os números, Neto e queridos ouvintes aqui, são alarmantes. Só para você ter um exemplo, nos últimos 10 anos nós tivemos um salto, aí esses dados são do Conselho Nacional de Justiça, de mais de 1.600% no número de processos que discutem erros médicos. Na mesma direção, os processos éticos e disciplinares junto aos conselhos regionais de medicina registrou ali uma majoração na casa de 302% no número de ações e 180% no número de condenações de médicos. Então, isso é crescente e é um fenômeno que semestralmente aumenta aí na casa das dezenas. Portanto, não é à toa que a gente observa muitos médicos, muitos colegas médicos acuados na sua rotina de atendimento. Essa questão de médico ficar acuado, eu lembro muito bem na questão de postar foto do antes e depois, né? Tem muita gente que tem muito medo de fazer isso, o conselho não permite, outras pessoas dizem, que nada, tem que mostrar resultado, qualquer profissão mostra seu resultado, o médico também tem que mostrar. E você, como um cara que sabe o que é que a lei fala sobre isso, afinal, é legal ou não é o médico publicar foto do seu paciente ou, de alguma maneira, cortando os olhos dele, vendando a face dele? Existe alguma maneira que seja legal o médico publicar o antes e o depois nas redes sociais? Sua pergunta ela é muito pertinente, especialmente pela recente polêmica aí que foi causada por uma decisão liminar exarada ali pela segunda vara federal do Distrito Federal, que acabou liberando a divulgação de imagens de pacientes do tipo antes e depois.
Mas para responder sua pergunta, é necessário que eu faça alguns esclarecimentos aqui, eu peço licença para isso. De acordo com a lei ali, a Lei Federal 3268 de 57, cabe ao Conselho Federal de Medicina e aos Conselhos Regionais de Medicina atuarem como órgãos de supervisão da ética médica no Brasil, podendo ser, então, simultaneamente fiscais, julgadores e disciplinadores do ético exercício da profissão médica, com vistas a manter o prestígio e o bom conceito dessa profissão, bem como proteger os pacientes e os próprios médicos. Mas então o que isso quer dizer? Que caberá ao conselho da classe médica a deliberação sobre os aspectos éticos do exercício da profissão. Em outras palavras, são os médicos tratando sobre condutas médicas. Convenhamos que não há nenhuma excepcionalidade nisso. Pelo contrário, é mais do que natural que seja a classe médica a deliberar sobre o exercício das suas atividades. Assim como cabe ao AB deliberar sobre as condutas éticas do advogado, caberá ao CNJ deliberar sobre as condutas éticas dos juízes, o Conselho Nacional do Ministério Público deliberar sobre os promotores. Agora aqui cabe uma observação, ou melhor, eu faço uma constatação aqui com você, com sua audiência. No meu cotidiano, como advogado, ou mesmo como estudante de medicina e futuro médico, eu vejo muitos colegas que se queixam sobre as normativas, sobre as diretrizes que são firmadas pelo Conselho Federal de Medicina, ou mesmo pelos conselhos regionais, no que se refere à publicidade médica. Mas muito poucos, ou quase ninguém, levantam uma bandeira para a discussão dessas questões de forma técnica, fundamentada junto ao CODAME, por exemplo. Muitos sequer têm conhecimento sobre o que é o CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que existe em cada Conselho Regional dos Estados e no próprio Conselho Federal. Essas comissões, elas têm como atribuição responder às consultas relacionadas à publicidade. Ou seja, há dentro dos próprios conselhos, dentro dos respectivos conselhos regionais, espaço para que cada médico ou médica promova o debate de forma sistematizada, técnica, a fim de fazer valer seu entendimento pelo processo de convencimento de seus pares, dos outros médicos, né? E não é raro, às vezes, que a comissão, analisando um caso concreto, se manifesta pela possibilidade de se publicar uma foto de antes e depois que tenha realmente um fim informativo para a sociedade. Portanto, o que eu observo é que, em muitos casos, o médico ele não se envolve com o seu respectivo conselho de classe e não ocupa os espaços de discussão e de poder. Mas depois ele se queixa das decisões que são firmadas e sobre isso vale aquela máxima. Se você não ocupa espaço, outras pessoas ocuparão. Mas voltando ao aspecto jurídico aqui dessa decisão, principalmente, com todo o respeito que eu tenho lá, o juiz que tomou essa decisão, eu acredito que isso representa uma interferência externa nas prerrogativas legais dos conselhos de medicina. Isso porque cabe a cada conselho, por determinação legal, regular os aspectos éticos e de conduta dos médicos, daquilo que eu falei anteriormente, os médicos tratando sobre as condutas dos próprios médicos. E aí vai estar previsto lá na resolução 2126 de 2015, no seu parágrafo 3º do artigo 2º, cumulado com a linha G do artigo 13 da resolução 1974 de 2011, que diz lá expressamente: é vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos. E, finalmente, é muito importante, especialmente pelo dever de informação, já que eu levantei aqui a bola, que fique claro que essa decisão liminar, dada lá pelo juiz federal da 2ª Vara no Distrito Federal, ela vale apenas para aquele caso concreto daquela médica que discutiu isso em juízo. Mas isso não é extensivo aos outros médicos, os quais devem, então, observar os critérios previstos no Código de Ética Médica e nas resoluções que tratam de publicidade e propaganda médica. Então, eu diria que, no geral, ainda continua vedado
essa publicação do antes e depois. Então é melhor a pessoa não publicar e, se pensar em publicar, consultar primeiro o seu conselho regional, não simplesmente pedindo, solicitando, mas com embasamento técnico, não é isso? Perfeito, né? Como eu disse, Neto, existe junto aos conselhos regionais as comissões específicas onde o profissional médico, a partir de uma argumentação técnica fundamentada, procurando justificar o porquê que ele precisa fazer aquela publicação do antes e depois, consultar o seu conselho, sob pena de que ele assuma, então, o risco de publicar isso na sua rede social e ser, então, acionado pelo próprio conselho de classe, ou mesmo, no futuro, em uma ação judicial, onde se discuta ali o erro médico. Porque a grande dificuldade disso, né, e o que eu vejo em questões práticas, e que o médico não percebe, é que uma vez que ele publica um antes e depois, ele implicitamente está assumindo um resultado, uma obrigação de resultado. Então, isso, dentro de um contexto jurídico, ainda é muito polêmico, ainda existe um debate muito grande no cenário jurídico, se a relação médica é uma relação de meio, se é uma relação de resultado, se o médico está ali amparado pelo Código de Defesa do Consumidor, então se trata de uma relação de consumo e por isso existe uma responsabilidade objetiva. Então a discussão é muito mais ampla, por isso mesmo que o Conselho ele vem refletindo sobre essas questões e naturalmente, se for um desejo da ampla maioria da classe médica, isso pode ser reformulado. Por hora, o Conselho veda essa publicação. O Valentim, quer dizer de você publicar uma foto com o seu paciente, sem falar antes e depois, simplesmente, sei lá, um influenciador digital, um paciente comum, seja ele famoso ou não, simplesmente postar isso. Tem alguma ilegalidade nisso, no seu entender? Neto, em regra, sim. Ainda nos termos ali da Resolução 2126 de 2015, o parágrafo 2º do artigo 2º dessa resolução estabelece o seguinte: é vedado, ou seja, é proibido a publicação nas mídias sociais de autorretrato, aí a selfie, né, imagens, áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. O que ocorre nas nossas orientações aos clientes que nos consultam, então, sobre esse tema é a interpretação da norma, sobretudo quanto à sua aplicabilidade. Ou seja, a resolução ela impede a publicação da selfie desde que se caracterizem como autopromoção, sensacionalismo ou concorrência desleal. Portanto, o que eu sempre oriento aos meus clientes, colegas médicos, é levar em consideração no seu cotidiano, no seu exercício prático, o bom senso, tendo como referência que a atividade médica ela não deve ser exercida sobre a mentalidade mercantilista. Está lá no artigo 9º do Código de Ética Médico, que condena a atividade médica praticada com o intuito do lucro. Daí porque ele responder como em regra, sim, em regra é proibido, pois não é de todo proibido. É, eventualmente, uma publicação de selfie, ou mesmo de foto de antes e de depois, no contexto informativo, com intuito educativo, de alerta ou promoção da saúde pública, isso pode ser permitido. Então, finalmente, Neto, outra pergunta frequente e que se relaciona aí com esse questionamento que estamos discutindo, diz respeito àquela situação onde o paciente publica a foto, seja a selfie, seja antes e depois, ou seja, não o médico, o paciente publica ali uma foto com o médico. Sobre isso, a resolução também trata, a resolução 2126 de 2015, no artigo 2º, parágrafo 4º, ela dispõe que a publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado ou sistemático, e aqui destacamos essas duas expressões, reiterado e sistemático, de imagens mostrando antes e depois, ou de elogios a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais, deve ser investigada pelos Conselhos Regionais de Medicina. Ou seja, se extrai do próprio normativo, né, dessa própria resolução, que a intenção ali do Conselho, do legislador, que são colegas médicos também, é regulamentar essas situações a partir de um bom senso.
evitando então o sensacionalismo, a autopromoção ou mesmo a concorrência desleal. Então não é que seja proibido de todo, mas com o fim de não ser sensacionalista, não ter concorrência desleal, não querer, ao pé da letra, aparecer demais, né? Isso, é como eu digo, tem que imperar nesse quesito o bom senso. A gente está vivendo um cenário de um boom muito grande dessas mídias sociais e muitos médicos se perdem um pouco nesta autopromoção. Você, inclusive, é uma pessoa que fala muito de marketing pessoal, então você já nos seus podcasts anteriores que eu tive acesso e te parabenizo pelo excelente conteúdo, recomendo a todos os médicos, fala muito bem sobre isso, que você tem que ter ali um parâmetro, um bom senso nessa autopromoção. Então é isso especificamente que o Conselho procura proibir, né? Que nessas selfies, que nesses retratos, seja o médico publicando, seja o paciente publicando, se evite o sensacionalismo, se evite uma autopromoção exagerada e que, ao fim e ao cabo, não transforme a medicina em uma atividade meramente mercantilista. Valentim, nós temos aqui pouco mais de 4.000 pessoas nos acompanhando neste momento. Não sei quando é que essa pessoa está nos escutando, mas em julho de 2019 temos 4.000 pessoas, muitos deles estudantes de medicina, pessoas que estão iniciando a carreira agora. E eu te pergunto, como advogado, como quase médico, que conselho você dá para essas pessoas no intuito de se protegerem de questões éticas profissionais, já que isso está crescendo muito, um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos e agora está chegando ao Brasil, questão de processos contra médicos. Que conselhos você dá? Prevenção. Na minha militância, eu advirto ao colega médico que prevenção é a solução. No curso de medicina, me foi sinalizado que prevenção é a melhor profilaxia. É muito comum que os pacientes, ao se depararem com um diagnóstico, se indagarem por que não me cuidei antes. De modo que prevenção, inquestionavelmente, é a solução. Justamente por isso eu não desejo que nenhum dos médicos que me escutam, dos estudantes, futuros médicos, ou seja, de qualquer profissional de saúde, passe por essa sensação. Por óbvio que eu não estou falando aqui de saúde física ou emocional, mas eu estou falando da sua saúde jurídica. Semanalmente eu estou nos conselhos regionais ou mesmo no Conselho Federal em Brasília defendendo um colega nosso, um médico que, assim como todos, se dedicou ali por 6, 10, 12 anos de sua vida fazendo concessões, investindo tempo, dinheiro, suas emoções na busca de um sonho, mas por falta de zelo com sua saúde jurídica, corre o risco de ver tudo isso perdido. Então, como médico, a gente busca ali a cura para todos os nossos pacientes. Eu, como advogado, também busco a absolvição de todos os médicos. Mas tanto em um caso como em outro, nem sempre a gente logra êxito. E na grande maioria dos casos, a falta de cuidado, a falta de prevenção é o que condena o paciente, é o que condena o médico. Então, eu diria para a sua audiência, Neto, que prevenção é a solução. E como é que o cara se previne, Valentim? Sobretudo, conhecendo os seus direitos. Eu fiz um post recentemente falando na minha mídia social que o paciente hoje, Neto, ele conhece muito bem seu direito, mas o médico, por contrário, não conhece seus direitos. Se a gente questionar aqui, nunca é bom generalizar, mas se perguntar aqui quantos médicos leem o Código de Ética Médico, muitos poucos dirão que têm conhecimento sobre o normativo que regula as próprias atividades profissionais. E o boom que a gente vê na mídia social, principalmente de publicidade médica absolutamente equivocado, só nos leva a crer que é absoluta falta de conhecimento.
Então eu diria que para se prevenir, o médico tem que se instruir, tem que tomar conhecimento dos seus direitos, tem que zelar por sua saúde jurídica. Este, inclusive, é o nosso propósito com as mídias sociais. É propagar informação, é divulgar, é compartilhar conhecimento e informação para que o médico esteja cada vez melhor informado. E, novamente, esse canal aqui, esse podcast, para todos aqueles que nos escutam, é um excelente mecanismo para isso, onde você está abrindo espaço a mais de 4.000 colegas médicos, a mais de 4.000 profissionais de saúde, ter acesso a um conteúdo aqui que vai poder minimizar os riscos deles serem vítimas amanhã de um processo judicial, de um processo ético. E por falar em mídias sociais, onde é que essas pessoas podem te encontrar? No Facebook, Instagram, YouTube? Aproveitando aqui a deixa para deixar logo seus contatos aí para a galera que quer já receber essa instrução. Perfeito, né? Eu tenho utilizado como ferramenta principalmente o meu Instagram, porque pela mobilidade do meu dia a dia é uma ferramenta que a gente basta estar com o celular na mão, a gente faz um vídeo, a gente faz um áudio, a gente faz um stories. Então, o meu Instagram é o @drvalentimfilho, @Dr. Valentim Filho. Tenho certeza que você vai fazer a gentileza de deixar na descrição, de deixar depois ali na sua mídia também, o pessoal que tem interesse em conhecer um pouco mais desta nossa atuação, dessa nossa militância no que se refere à atuação jurídica. Com certeza, vou deixar aqui na descrição, quem quiser é só clicar, vai direitinho para ele, tá? Valentim, você tem algum curso, algum treinamento para o pessoal da classe médica? Está pensando em fazer? Como é que é? Neto, você sabe que a mídia social ela te dá uma capilaridade muito grande. Eu já tenho aqui no meu radar a necessidade de realmente fazer um curso, né, preferencialmente online, para, vamos dizer assim, maximizar o alcance dessas informações. De todo modo, eu já faço aqui, já são solicitados muitas palestras, a gente já tem uma vida aqui de palestras muito intensa, e depois das próprias palestras as pessoas me perguntam como é que faz para ter acesso a algum material, algum curso onde ela possa efetivamente se prevenir, porque a despeito da minha carreira jurídica como advogado, assim como o médico, eu não quero que o paciente vá no meu consultório doente, eu quero tratar dele de forma preventiva. Da mesma forma, a minha atuação quanto advogado de médicos, eu não quero que o médico me procure para defender ele de um processo judicial, para defender ele de um processo ético, eu quero transmitir para o médico informações para que ele se previna, para que ele não seja, em verdade, alvo de um processo judicial. Então a gente está preparando um material, porque hoje existe no mercado muitos materiais de direito médico voltados para advogados. Não existe nada no mercado onde se discuta direito do médico para o médico. Então é esse o material que a gente está desenvolvendo. Eu estou realmente tratando isso com bastante carinho, bastante atenção, onde eu vou procurar reunir os principais elementos para que o médico possa se resguardar na sua prática jurídica. Não vai ser absolutamente um curso jurídico. Eu não vou tratar com o médico falando de lei disso, lei daquilo, artigo disso, artigo daquilo outro. Pelo contrário, o grande diferencial, inclusive, do meu curso é que eu já tenho uma vivência, eu já tenho um cotidiano na prática médica, em ambiente hospitalar, em ambiente de ambulatório, em lida realmente com o paciente, quais são as agruras, as dificuldades, a tensão. Eu conheço isso tudo, né? Então, eu vou transmitir para o colega médico as experiências práticas, o que, de fato, ele precisa saber, que os conceitos jurídicos ele precisa dominar para resguardar sua retaguarda jurídica. Então, vai ser um curso muito mais objetivo, muito mais prático, e não aqui no juridiquês, que não faz o menor sentido para o médico, até porque ele não tem nem tempo para isso. Então a gente está preparando o material e, sem sombra de dúvidas, quando isso estiver pronto, eu vou sinalizar para você, para que você distribua isso para a sua audiência também, mas a gente deve fazer sim um curso onde a gente vai, vamos dizer, organizar todas essas informações ali no período de algumas horas para que o médico tenha acesso a isso. Muito embora a gente já faça, como eu disse, esse trabalho também no nosso Instagram, mas lá, por óbvio, é uma coisa mais espaçada, né? Eu não faço uma coisa cronologicamente organizada, eu vou falando dos temas do momento,
Hoje mesmo publiquei um assunto lá falando um pouco sobre a sindicância médica, discutindo a recente notícia, né, de um colega médico, colega nosso, que está sendo acusado lá no estado do Ceará de assediar suas pacientes. Então, esses temas que vão aparecendo, a gente vai aproveitando para tratar de questões jurídicas dentro dessa realidade da prática médica. Valentim, como é que você avalia o futuro da medicina brasileira? Porque está tendo alguns fenômenos, né? Está tendo um boom no número de profissionais. Você próprio vai fazer parte dessa nova leva de milhares de médicos sendo formados a cada ano. Também está tendo um boom no número de processos contra médicos, né? Hoje a mídia está muito mais atenta a qualquer deslize cometido pelo médico, seja em forma de conduta, negligência, imperícia. E também, devido a esse desejo de se posicionar de forma rápida no mercado, o médico tem, claro, convenhamos, muitos deles têm feito publicações apelativas. Como é que você enxerga esse futuro no Brasil? Você enxerga que o Conselho de Medicina vai conseguir estabilizar, dominar, regularizar isso, ou vai ser uma coisa completamente solta e processo para lá, processo para cá, pessoas cometendo atos apelativos? Como é que você vislumbra isso daqui a alguns anos? Bem, o cenário da carreira médica para o futuro, ele, sobre alguns aspectos, é muito temerário, é muito problemático. Eu vou aqui me deter, se você me permite, a um ponto da sua pergunta, que é a respeito da publicidade apelativa, né? Acredito que esse tema em específico, ele tomará, sem sombra de dúvida, conta das discussões junto aos conselhos regionais, e a tendência é um aprofundamento sobre esse debate, a fim de que os médicos, como eu disse anteriormente, decidam qual o futuro da profissão e como atualizarmos essa regulamentação, preservando princípios fundamentais que amparam o exercício da atividade médica, que é o princípio da autonomia do paciente, da não maleficência, da beneficência, da justiça, da equidade. A meu juízo, Neto, finalmente, o fórum adequado para a discussão disso, o local adequado para essa reflexão, é dentro do respectivo conselho de classe, composto por colegas médicos que vivenciam na prática as dificuldades e particularidades da carreira. E aqui eu tenho uma opinião, formada a partir da minha experiência prática, acerca da necessidade dos médicos e médicas de todo o Brasil se aproximarem dos respectivos conselhos de classe, ocupando os espaços de discussão e poder. Isso vale especialmente para os jovens médicos, né? Pois deste modo a gente pode oxigenar essas discussões. Então, sem sombra de dúvida, principalmente com relação à publicidade médica, esse tema vai ser aprofundado e o debate vai ser amplificado, porque naturalmente qualquer regulamento, qualquer norma, ela nunca é à frente do seu tempo. A norma sempre é anterior ao seu tempo. As coisas vão mudando, vão atualizando e muitas vezes a normativa, a lei, ela fica defasada. Então, eu costumo dizer que vai ser o próprio médico, dentro desse ambiente do seu conselho de classe, que vai discutir, vai debater entre si, né, como é que vai ser a atuação desse médico no futuro, no cenário de Instagram, de Facebook, de mídia social, de YouTube, como o médico deve se posicionar, sempre preservando, como eu disse, os conceitos que são basilares, que estão ali no nosso juramento de Hipócrates, que eu vou estar fazendo daqui a um tempo, que são esses princípios elementares. Não perder de vista qual é o objetivo do médico finalmente. Eu não poderia deixar de
falar com você também, né? Nós estamos aqui falando face a face, por videoconferência, uma qualidade de imagem muito boa, o som também. E queria saber sua opinião sobre atendimento à distância por telemedicina, né? Muito discutido hoje, alguns hospitais já estão realizando, como o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Eu queria saber sua opinião e também, claro, o que é que se tem hoje de embasamento jurídico sobre esse assunto. Esse tema ele tem realmente sido amplamente debatido, principalmente lá no Conselho Federal de Medicina. Pessoalmente, eu tenho que o exame médico presencial ele é a forma eficaz e segura de se realizar um diagnóstico e um tratamento de doença. Isso me foi sinalizado no primeiro semestre do curso de medicina. Agora, do ponto de vista jurídico, o atendimento presencial e direto do médico em relação ao paciente, ele é regra para a boa prática médica. Conforme dispõe ali o artigo 37 do Código de Ética Médica, esse artigo deixa claro lá que é vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesses casos, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. Também é vedado consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Sendo assim, eu me filio à posição que foi adotada pelo Conselho Federal, no sentido de que atendimento médico à distância, em regra, é proibido, à exceção de casos de urgência ou emergência, ou mesmo com a comprovada impossibilidade de o paciente comparecer pessoalmente, sendo que nesses casos, imediatamente após cessar essas impossibilidades, o atendimento ele deve ser pessoal. Então, ainda sobre telemedicina, eu gostaria de ratificar, e aí, pegando mais o gancho, se nosso áudio aqui for disponibilizado ainda nesse mês de julho, que o Conselho Federal está recebendo sugestões até o dia 31 de julho agora de 2019, com o intuito de atualizar a regulamentação em vigor sobre atendimento à distância. Até lá, estão em vigor e devem ser observadas pelos médicos e estabelecimentos de saúde, sendo que o desrespeito, como foi dito, será alvo de apuração e outras providências pelos conselhos de medicina. E sobre esse caso em específico que você deu como exemplo, o caso do Hospital Albert Einstein, isso já foi denunciado junto ao Conselho Federal, e o Conselho Federal já abriu um processo de apuração para observar se os profissionais médicos que estão praticando essa telemedicina estão infringindo o Código de Ética Médica. Muito bem, muito legal, muito esclarecedor aqui a sua fala. E agora eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, né? Acho que muita gente que te acompanha aí nas redes sociais se perguntam como é que um advogado bem-sucedido, jovem, que já está fazendo o que ama, por que você decidiu se tornar um médico, então? Neto, meu ingresso na área de saúde, eu até falei um pouco na introdução, inicialmente ele se deu por questões eminentemente empresariais, tá? Eu sou presidente de um grupo empresarial, o grupo Dr. Valentim Filho, com atividades em diversos segmentos, como postos de combustível, internet banda larga, entretenimento, construção, limpeza pública, de modo que empreender faz parte do meu cotidiano. Dito isso, a área da saúde ela sempre me despertou curiosidade e vontade ali de realizar algo. Então eu avaliei que a melhor forma de eu conhecer o mercado seria me tornando um médico. Mas desde os primeiros dias de aula, como eu falei lá no início da nossa conversa, eu identifiquei a vulnerabilidade jurídica do médico, que efetivamente conhece muito pouco sobre sua saúde jurídica. O médico atribulado ali com sua carga de trabalho extenuante, estressado com a rotina ali de pressão, falta de estrutura nos diversos locais de trabalho por todo o país,
desestimulado pela falta de reconhecimento e respeito com a profissão, ele tem negligenciado sua saúde jurídica. O que eu quero dizer com isso? Que diante desse cenário, falta ao médico tempo e senso de absoluta prioridade com o cuidado de sua retaguarda jurídica. Como eu disse, não é incomum você questionar o médico se ele leu ou teve acesso ao Código de Ética Médica e ele lhe responder que nunca sequer abriu o código. E estamos falando aqui de normas e condutas que poderão lhe custar a cassação do seu registro profissional. Percebe-se isso me gerou, então, um ponto de inflexão. Eu não poderia deixar essa dignificante profissão, este honrado profissional desamparado de uma assistência jurídica humanizada, íntegra e absolutamente personalizada. Daí porque eu uni a minha experiência de mais de 10 anos de advocacia, graças a Deus que já tinha um sucesso no meu segmento, meu currículo acadêmico, com mestrado, com pós-graduação, mas, sobretudo, minha empatia com o cotidiano do médico, fruto desse meu contato diário com o paciente e com o serviço de saúde a partir da faculdade de medicina que eu estou cursando, finalizando. Me dá uma tranquilidade, uma segurança e uma garra maior para zelar pela defesa do médico. Você pensa em fazer alguma especialidade nesse momento? Não. Nesse momento eu ainda estou avaliando como é que vai ficar o meu futuro na área médica. Eu não tenho intenção, em princípio, em fazer uma residência médica. É uma questão ainda que a gente está avaliando. Porque, como eu te disse, o cenário da profissão médica propriamente dita para mim vai transparecer mais como uma questão empresarial. O que eu pretendo efetivamente para a área da saúde é abrir alguma clínica, algo nesse sentido. Então, eu teria mais uma função de gestão médica, né? Não propriamente ambulatorial, ou mesmo no segmento de cirurgia, ou algo do gênero. Então, eu ainda confesso para você que com relação à especialização ou residência médica voltada para medicina propriamente dita, eu ainda não tenho. Talvez mesmo não uma residência, até porque não existe essa especialização médica, mas eventualmente uma pós-graduação em gestão, voltada mais para o segmento de empreendedorismo, que é algo também que lhe fascina tanto. Você acha que o médico, os que você tem conhecido, precisa empreender mais, Valentim, na sua opinião? Não há dúvida, meu amigo. É inconcebível que você esteja dentro de uma faculdade de medicina, você já passou dela, mas eu estou dentro dela e te digo, a cada 10 colegas meus que eu converso no meu cotidiano, 11 dizem que quer fazer uma residência, que quer trabalhar no hospital, que quer ter um emprego. E eu falo para eles, amigos, tem outra possibilidade. Tem a possibilidade de você empreender a sua carreira, de você abrir o próprio negócio e realmente se tornar senhor das suas ações, com os riscos e com as responsabilidades inerentes a essa decisão também. Mas eu milito muito a ideia de que há um contrafluxo. Eu não posso imaginar que o único caminho para o médico ser bem-sucedido é fazer uma residência, arrumar um emprego num grande hospital e assim galgando espaço na sua carreira. Não, eu vejo que há possibilidade sim e um mercado aberto para isso, para que o médico empreenda dentro da sua própria clínica, dentro de uma atividade voltada mais realmente para a parte empresarial. No entanto, assim como não se discute direito médico e saúde jurídica do médico dentro da faculdade de medicina, muito menos empreendedorismo, muito pelo contrário. Nós ainda temos uma formação médica muito ortodoxa, muito engessada, o que interessa é fisiologia, anatomia, essas coisas. Não se debate com mais amplitude esses outros temas que são também tão caros para a formação médica, especialmente do jovem médico, que rapidamente se frustra com a profissão, porque ele tem uma expectativa, é mais ou menos o que acontece com a maioria também dos empreendedores de qualquer profissional. Eles miram já a pessoa que está no topo, e ele rapidamente quer se comparar àquela pessoa, então naturalmente vai ser um profissional que se frustrará muito rápido,
porque você sabe bem, que você já passou por isso, e com certeza jovens médicos que nos escutam sabem que a realidade de um médico recém-formado é muito mais dramática, ela é muito mais difícil, ela é muito mais complexa. É um cenário de escassez de recurso, de falta de reconhecimento, de salários precários, de carga, de jornada de trabalho extenuante. Então, eu particularmente advogo muito a ideia de que o percurso, ele não é que vai ser mais fácil, mas ele pode ser mais gratificante você empreendendo a sua própria carreira. Então, já aproveitando aí suas palavras motivadoras para o cara que está meio desanimado com o cenário médico, mas que tem um caminho aí de luz, deixa uma mensagem aí para esses médicos novos no mercado, estudantes. Se fosse um filho seu, que conselho você daria para o cara que está se formando aí, começando agora? Neto, eu queria dizer a todos os médicos e médicas que nos ouvem, formando aí essa qualificada audiência que você tem, dizer para essa pessoa que ela não está sozinha. Médico, médica, você não está sozinho. Conheça as concessões que você teve que fazer durante a sua formação, sem bem, inclusive, pois estou vivenciando essa realidade, o que representa uma dedicação integral aos estudos, com mais de 18 horas de aulas por dia, uma quantidade infindável de conteúdo a ser estudado, pressão psicológica sofrida ao longo da formação, na residência, a própria disputa interna que existe dentro do ambiente acadêmico, e após esses longos 6, 10, 12 anos de formação, esse profissional se depara com a possibilidade de ver tudo isso ser perdido por conta de um processo. Isso é simplesmente devastador. Essa é a expressão, devastador. Pois muitos me falam, doutor Valentim, eu posso perder tudo, menos meu nome, menos meu CRM. É o conhecimento dessa realidade e a empatia com essa situação que me fez, então, há 4 anos atrás, direcionar minha militância e experiência jurídica em defesa do profissional médico, a fim de garantir que este colega não corra o risco de perder seus maiores patrimônios, que é seu nome e o seu CRM. Já caminhando aqui para o final, Neto, eu gostaria de ressaltar novamente que eu milito há mais de 10 anos na advocacia. O advogado, ele tem lado, e eu me posiciono de forma clara ao lado do profissional médico. Costumamos dizer que o primeiro juiz da causa é o advogado. Por isso é tão importante no patrocínio da defesa de um médico que este profissional que irá representá-lo em juízo ou perante o seu conselho de classe, ele compreenda perfeitamente os aspectos técnicos e emocionais envolvidos na rotina do médico. E para finalizar, eu queria novamente deixar aqui o registro do meu Instagram, que é o @drvalentimfilho. Lá compartilhamos conteúdo gratuitamente a fim de ajudar o colega médico na tarefa de preservar sua saúde jurídica. Mas eu queria também, Neto, deixar aqui ao menos 3 pontos que eu julgo fundamentais a serem adotados na prática médica. O primeiro deles, agir tecnicamente e de acordo com os protocolos médicos. Isso é fundamental. Fazer um bom prontuário médico para documentar todas as ações realizadas. Desenvolver uma boa relação médico-paciente, pautada na ética, na boa-fé e na transparência. No mais, é exercer com destemor e bravura as suas atividades. E aqueles que querem empreender, fica aqui o meu entusiasmo, fica aqui o meu compartilhamento também dessa vocação. E é um tema tão vasto, Neto, que pode ser um novo podcast aí. Eu estou à sua disposição para a gente falar também desse cenário, do que eu penso sobre o mercado médico no quesito empresarial, no quesito do empreendedorismo. Valentim, realmente o papo aqui poderia se estender aqui por horas, dias, quem sabe. Eu teria muitas coisas para te perguntar sobre seguro, sobre passo a passo, fases, etapas, mas assim, vamos ficando por aqui. Não quero que
fica sempre aquele desejozinho de existe um pouquinho a mais para você contribuir no futuro aí, quem sabe. Quem sabe a gente pode fazer uma entrevista aí, quem sabe pessoalmente, né? Você mora em Salvador, não é isso? Isso, a gente tem residência fixa aqui em Salvador, muito embora nossa capilaridade ela acaba sendo nacional. Eu tenho uma atuação muito forte em Brasília, que é a sede do Conselho Federal, então a gente está lá praticamente todos os meses, e nacionalmente também. A gente tem atuação em todo o país, não me custará, pelo contrário, será um grande prazer de ter a oportunidade de sentar pessoalmente para bater um papo sim. Cara, muito obrigado por a sua boa intenção em nos ajudar. Realmente foi muito enriquecedor. Nos próximos dias, esse mês ainda, esse podcast vai estar disponível. E muito obrigado aí, grande abraço aí à distância. Confesso que você já deu uma contribuição enorme. Muitos profissionais só teriam acesso a esse tipo de informação pagando muito, muito caro. Em breve, que você possa dar andamento aí ao seu curso. Nós precisamos sim desse treinamento. E, mais uma vez, cara, obrigado mesmo. Tiro meu chapéu para você. Eu que agradeço, meu amigo. Eu te falei em off, vou deixar aqui registrado a minha admiração pelo trabalho que você tem feito. Eu sou muito entusiasmado em compartilhar conhecimento, em compartilhar informação. Eu acho que o propósito do conhecimento é justamente isso. E essa é a nossa militância, meu amigo, é realmente levar ao colega médico a luz que o conhecimento jurídico pode trazer para ele, que é como eu sempre falo e deixo muito claro aqui para a sua audiência. Doutores, vamos cuidar da nossa saúde jurídica, não só da nossa saúde emocional, da nossa saúde física, mas também da nossa saúde jurídica. Eu estou aqui para ajudá-los nessa missão. Muito bem, com certeza você e eu aprendemos bastante com o Valentim, um cara jovem, mas já ficou bem claro o espírito empreendedor dele, já alçou voos por várias áreas de atuação, montou empresa, posto de gasolina, e é um prazer a gente poder contar com a contribuição dele aqui no podcast. Certamente, seja você médico, seja você um estudante ainda ou pessoa de outra área da saúde, conseguiu aumentar aqui a sua visibilidade, o seu campo de visão em relação à necessidade de conhecer o direito médico ou da sua área de atuação. Vou te deixar então um convite aqui para você entrar na lista VIP desse podcast. Você aqui embaixo pode clicar no link para entrar na lista VIP e receber semanalmente ou quinzenalmente materiais em forma de PDF, livros, tabelas que eu envio para essa lista, que possa ser de grande utilidade aí no seu processo de alavancar, de fazer crescer, de acelerar a sua carreira profissional. Também te peço para indicar esse podcast para 5 pessoas mais próximas. Você simplesmente manda uma mensagem ou manda o link e depois fala comigo lá no Instagram dizendo que indicou para essas pessoas. Eu vou te enviar algum material extra, algum presente para você especial. Precisando somente para isso você me dizer que fez essas indicações. Nós vamos ficando por aqui então nesse episódio. Espero te encontrar muito em breve em mais um episódio do podcast Médico Empreendedor. Também fala comigo no Instagram ou pelo WhatsApp de número 87996250201, me dando sugestões, me falando alguma mensagem do que você tem achado dos nossos episódios. Certamente isso será de grande ajuda, será uma força a mais para me energizar nessa jornada aí em busca de trazer enriquecimento intelectual para a nossa classe. Grande abraço, ótima semana para você e tenha certeza que eu fico muito feliz com as novas pessoas que vêm chegando por aqui. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Fui!